Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, hoje eu estava orando e o Senhor trouxe à minha memória algumas situações difíceis que eu passei no começo da minha caminhada com Ele e também do meu ministério. E Ele me mostrou também que muitos irmãos e irmãs que têm orado comigo aqui todo dia estão passando por situações parecidas. E que por isso eu deveria trazer uma palavra de consolo e esperança a esses corações. Olha, se você chegou até aqui, saiba que você é mais do que vencedor. Jesus pagou um preço muito alto para que você tivesse um relacionamento com Deus Pai. E por isso eu quero te dizer uma coisa, não é por acaso que você está aqui. Foi o Espírito Santo que tocou o seu coração para que você deixasse todas as outras coisas de lado por alguns minutos para ouvir o que o Pai tem para te dizer. Basta que você creia na palavra e faça a sua parte, porque Jesus está pronto para fazer a dele. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos orar juntos e em seguida o Senhor vai falar diretamente com você. Amém? E eu quero agradecer aqui todos vocês que oram comigo de manhã e à noite. Eu tenho feito orações específicas para a sua casa, para o seu trabalho e tem sido maravilhoso. Quantos testemunhos eu tenho recebido. E eu quero agradecer também às milhares e milhares de pessoas que estão no Brasil e também no exterior, que têm deixado a distância de lado para se unir nessa grande corrente de fé e transformação. E eu quero dizer o seguinte, por mais que a gente não se conheça pessoalmente, talvez a gente nunca venha se encontrar aqui na Terra, mas saiba que lá na eternidade, aí irmãos, nós vamos ter tempo de sobra para falarmos das grandezas do Senhor. Mas eu quero que você saiba também que apesar da distância, você mora no meu coração, você está na minha lista de orações e eu fico muito feliz por você estar aqui, tá bom? E lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, é muito fácil, é só você olhar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo chamado inscrever-se. Dá uma olhadinha agora aí e assim que você clicar nesse botão, você vai apertar o sininho e vai selecionar a opção todas, para que você receba a oração diretamente no seu celular, onde quer que você esteja, tá ok? E se você tem sido edificado com o meu ministério e deseja fazer uma contribuição, ajudando também instituições de caridade apoiadas por mim, você pode clicar também nesse botãozinho embaixo do vídeo escrito Seja Membro. E aí você vai receber também 2 livros digitais meus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar a mensagem de hoje e eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, que falou muito ao meu coração no momento difícil da minha vida, um momento de incertezas e também vai falar com você. Diz assim a palavra do Senhor. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu frustrado por não ver resultados no seu trabalho, na sua família ou na sua vida espiritual? Já se perguntou se vale a pena continuar tentando, se Deus está mesmo cuidando de você? Se você já passou por esses momentos de desânimo, saiba que você não está sozinho. Todo mundo passa por momentos assim. Eu mesmo já passei por situações em que eu me perguntava, será que vale a pena realmente continuar insistindo nisso? E se não der certo? E se eu estiver apenas desperdiçando o meu esforço, os meus recursos, a minha vida nisso? Não seria melhor desistir agora e me poupar da frustração por não ter conseguido? Irmãos, esses pensamentos vinham a todo tempo na minha mente, sempre quando eu queria começar uma coisa nova, sempre quando eu estava esperando por algo e pedindo a Deus em oração. Irmãos, é um sentimento terrível e a Bíblia nos mostra que os discípulos de Jesus também passaram por isso. A Bíblia conta em João capítulo 21 que depois da ressurreição de Cristo, alguns dos seus discípulos voltaram à sua antiga profissão de pescadores. Eles estavam desanimados em relação ao seu chamado, eles achavam talvez que não fossem merecedores, não fossem capazes, e eles decidiram fazer o que eles sabiam fazer de melhor, que era ser pescadores de peixes. E então eles passaram a noite inteira no mar, mas não pegaram nada. Esses dias eu estava assistindo a série The Chosen e retrata muito bem isso, a frustração deles, o desespero, porque eles dependiam da pesca para o seu sustento. Eu fico imaginando eles muito cansados, com fome, desanimados. E ao amanhecer, eles viram uma pessoa na praia que lhes perguntou se eles tinham alguma coisa para comer.
E eles responderam que não. Então essa pessoa lhes disse para lançarem a rede do lado direito do barco, porque eles encontrariam peixes. Afinal de contas, eles já tinham revirado o mar a noite inteira. Mas algo tocou o coração deles para que eles fizessem o que aquele homem tinha dito. Então eles voltaram, jogaram a rede e ficaram surpresos com a quantidade de peixes que pegaram. E a Bíblia dá um número de 153 peixes ao todo. E naquele exato momento, eles reconheceram que era o Senhor Jesus e correram para encontrá-lo. Irmãos, eu me lembro quando eu estava lendo essa passagem e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. O momento onde eu estava muito frustrado, desanimado e eu não tinha muitas vezes nem vontade de orar, de ler a Bíblia. Mas essa passagem tocou profundamente no meu coração porque eu acreditei que se Jesus me desse uma única palavra, aquilo poderia mudar o meu futuro, a minha vida. E eu comecei a orar nesse sentido: Senhor, libera uma palavra sobre mim. Senhor, basta uma palavra sua e a minha vida irá mudar. Então, se você também precisa de uma palavra, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: fala comigo, Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, na hora certa, o Senhor falará contigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel e Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele está apenas esperando que a fé brote no nosso coração, que a gente pare de ficar ansioso, focado nos problemas e que a gente olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? E aí, irmãos, o tempo passou, os dias se passaram e Deus falou comigo. Ele me tirou daquela aflição, assim como está escrito no Salmo 34, versículo 19, que diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Então deixa eu te dar uma dica. Em vez de você ficar esperando que Deus use uma pessoa, que Deus use uma circunstância, que Deus use algo para falar com você, saiba que na própria Bíblia existem centenas, milhares de promessas esperando que você tome posse delas. E essa promessa do Salmo 34, versículo 19 é uma delas. Eu tomei posse e eu acreditei que o Senhor me livraria de mais uma aflição. E se hoje eu estou aqui falando com você, é porque Deus tem me livrado de todas as aflições e Ele quer fazer isso na sua vida também. Amém? Irmãos, então voltando a essa passagem da pesca maravilhosa que os discípulos tiveram, eu aprendo aqui algumas lições que eu quero compartilhar com você, então preste muita atenção, porque não sou eu que está falando ao seu coração agora, mas o próprio Deus. E a primeira lição é que Deus sabe das suas necessidades. Jesus sabia que os discípulos estavam precisando de alimento, tanto físico quanto espiritual. Eles estavam desanimados porque Jesus havia morrido na cruz e apesar deles terem a promessa da ressurreição, eles estavam ainda desanimados, com medo, enfraquecidos. Mas Jesus não os abandonou. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro deles e Ele também sabe das suas necessidades. Jesus promete supri-las de acordo com a vontade dEle. Eu sei que muitas vezes parece que a oração não passa do teto, parece que os dias se prolongam, mas Jesus continua no trono e Jesus continua também no seu coração. Por isso não desista, confie nele de todo o seu ser e com certeza Ele te livrará de toda angústia, toda dúvida e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que você já pediu ou pensou. Amém? É isso que a Bíblia promete em Efésios capítulo 3, o versículo 20. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você tem confiado realmente em Deus para suprir as suas necessidades? Você tem orado a Ele, pedido ajuda, ou você tem reclamado pelos cantos, reclamado com as pessoas e não consegue sequer orar com fé? Então pare de duvidar, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que muitas vezes não recebe porque não acredita realmente que Deus pode fazer. Amém. E a segunda lição que eu aprendo aqui nessa passagem é que Deus nos pede para fazermos a nossa parte. Jesus não fez o trabalho dos discípulos por eles. Ele não jogou os peixes no barco, nem os preparou para eles. Ele apenas deu uma orientação: lancem as redes do lado direito do barco. Ou seja, os discípulos tinham que fazer a sua parte, obedecer e agir. E Deus também, irmãos, nos pede para fazer a nossa parte, obedecer a sua palavra e dar passos de fé. E talvez o que está faltando para você é isso, é você dar um passo de fé, seja para evangelizar uma pessoa, seja para entrar num novo negócio, seja para começar um novo curso na faculdade,
Não importa, você precisa também acreditar que Deus está com você e sair do lugar do comodismo, tá bom? E vou te dizer uma coisa, não tenha medo se algo der errado. Não fique com vergonha, não ache que você falhou em algum momento. O mais importante é você dar passos de fé e aí você vai ver Deus trabalhando na sua vida. E eu confesso para vocês, irmãos, que até hoje, muitas vezes, eu me sinto confuso. Até hoje eu não sei discernir se é a vontade de Deus ou se é algo que está somente no meu coração. Mas uma coisa eu faço, eu dou passos de fé, eu tenho atitude e que você possa fazer isso também, tá certo? Lance as suas redes em busca daquilo que você tanto deseja. E por fim, eu vejo aqui nessa passagem que Deus sempre nos surpreende com os resultados. Irmãos, quando a gente obedece à palavra do Senhor, pode parecer não fazer sentido no começo, pode parecer que não tem resultado nenhum, mas a longo prazo você vai vendo o trabalhar de Deus, a longo prazo você vai vendo a fidelidade do Senhor, você vai vendo que Ele fez muito mais do que você pediu. E os discípulos não esperavam pegar tantos peixes depois de uma noite tão desanimadora. Eles ficaram maravilhados com o milagre de Jesus, que demonstrou o seu poder e o seu cuidado por eles. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente escuta testemunhos de todo mundo e parece que a gente não tem testemunhos para contar. Mas saiba que Deus também trabalha nas pequenas coisas. Só o fato de você ter uma família, ter condições, você estar bem vestido, isso é um sinal claro da provisão de Deus. Quantas pessoas estão piores que você? Quantas pessoas estão com uma vida totalmente bagunçada, uma vida totalmente destruída, porque não têm olhado para Jesus, não têm praticado a sua palavra. Por isso, meu irmão, é hora também da gente olhar para as coisas grandes que Deus já fez e não ficar apenas olhando para o futuro, porque isso pode nos deixar mais ansiosos, mais preocupados e não vamos desfrutar do presente, que é o dia de hoje, tá bom? Tem muitas pessoas que ficam tristes porque parece que estão esperando uma coisa e enquanto aquilo não acontecer, elas não serão felizes de verdade. Irmãos, o mais importante é o processo, é a caminhada, é aí que a gente tem que encontrar a verdadeira paz e alegria. Então eu quero encerrar essa mensagem antes de nós orarmos, te perguntando: você tem se alegrado com aquilo que Deus já fez na sua vida? E mais, o que você tem feito com aquilo que Deus já te deu? Talvez você já tenha recursos nas mãos, você já tenha capacidade, você já tem dons, talentos e talvez você não está usando porque está sempre esperando que algo a mais aconteça. Irmãos, talvez é Deus que está esperando você tomar uma atitude. Amém? Olha, esse é um momento muito importante da palavra, mas é muito importante também que você tenha um momento de oração. E por isso agora eu quero orar com você, por você, pela sua família, pelos seus projetos. Talvez você que está doente, está enfermo, saiba que Deus realmente deseja fazer parte da sua vida e mudar a sua história. E Ele está atento agora à sua oração, tá bom? E lembrando que depois da oração, não saia deste vídeo, porque eu quero te trazer palavras proféticas. Eu quero abençoar a sua vida, como se fosse o próprio Deus falando contigo, trazendo promessas, trazendo esperança e consolo para a sua vida. Aleluia! Feche os seus olhos porque eu quero orar por você agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Pai, nós queremos Te louvar e engrandecer o Seu nome. Só o Senhor, meu Deus, é digno da nossa adoração. E como é bom, meu Pai, poder nos achegarmos aos Teus pés e declarar o nosso amor. Ó Jesus, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós Te pedimos perdão também, Senhor, pelos nossos pecados, pelas vezes em que agimos pela carne e não pelo Espírito. Por mais que muitas vezes tentemos andar de acordo com a Tua palavra, Senhor, muitas vezes a gente tropeça, a gente se afasta da Tua presença. Por isso nós clamamos, Senhor, nos resgate mais uma vez, assim como aquele pastor da parábola fez ao deixar as 99 ovelhinhas para buscar aquela que estava perdida. Sabe, Senhor, às vezes nós nos pegamos olhando para o céu, buscando um sinal ou esperando um empurrãozinho para seguir em frente. Nós confessamos, meu Pai, que como qualquer ser humano, muitas vezes nos sentimos perdidos, desanimados, frustrados e sem fé. Assim como os discípulos que estavam no barco, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Por isso, meu Pai, nós Te pedimos, Senhor, quando isso acontecer conosco, nos faz lembrar das promessas que o Senhor já entregou a nós, das promessas que estão na Tua palavra. Oh, meu Pai, não deixa a gente fraquejar, Pai.
Não deixe a gente ficar chorando e chorando, sem ter forças para se levantar. Socorre os teus servos, meu Pai, este irmão e esta irmã que estão aqui todo dia comigo, meu Pai, porque entenderam que sem oração a gente não permanece de pé. Oh, meu Pai, nós estamos tentando diariamente, fazendo a nossa parte, só que às vezes, meu Pai, a dúvida bate no nosso coração. Será mesmo que o Senhor está fazendo algo ou é coisa da nossa cabeça? Será que está valendo realmente a pena orarmos com o pastor todo dia? Senhor, eu sei que o Senhor tem visto isso em muitos corações, mas agora, Pai, a partir de hoje, nós mandamos embora toda dúvida, toda incredulidade, todo espírito maligno que sopra mentiras na nossa mente. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, destrava os nossos ouvidos espirituais, a nossa boca, os nossos olhos, Pai, para que a gente contemple as tuas maravilhas. Senhor, venha falar conosco no dia a dia, Pai. Nós queremos ter intimidade com o Senhor ao ponto de não fraquejarmos, ao ponto de termos uma fé inabalável em cada desafio, em cada oportunidade, que a gente possa aproveitar a chance para glorificar o Teu nome. Por isso, meu Pai, eu te peço agora, visita a casa dessa pessoa, a família dela, traga provisão, Senhor. Derrama uma unção especial que quebra todo jugo na vida deste pai, desta mãe, que não tem conseguido sustentar a sua família e manter o seu lar com dignidade por causa de dificuldades financeiras. Oh, meu Pai, abra uma porta de emprego para esse homem que tem chorado sozinho na cama antes de dormir. Quantas vezes, meu Pai, esta mulher gastou lágrimas, Pai, não tinha forças mais para orar e chorar. Pai, liberta essa família das dívidas, liberta essa família das drogas, das preocupações, e que o Senhor, meu Pai, socorra cada homem e cada mulher. Pai, tira as discussões do meio do lar, a falta de entendimento, a falta de comunhão. Senhor, meu Pai, eu oro também por essa pessoa que está enferma, acamada, Pai, sofrendo com dores no corpo, com doenças. Em nome de Jesus, eu mando embora todo o mal. Eu repreendo em nome de Jesus toda doença na mente e no corpo. Eu não aceito na vida dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, acampa os teus anjos, envia os teus anjos, Pai, para fazer a cirurgia. Coloca a tua mão de poder, Pai, e que a gente venha testemunhar o milagre que o Senhor fez na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém.